Irmãos, diga comigo assim: Senhor meu Deus, fala comigo, que eu preciso ouvir, em nome de Jesus. Podei-vos assentar. O título dessa leitura que nós fizemos, deste texto, é Consagração a Deus, Humildade e Fidelidade no uso dos seus dons. Nós temos vivido dias terríveis. Ainda hoje falava com os visitantes ali da casa do pastor Zé Carlos. Nós fomos fazer uma visita lá e ganhamos de presente um povo lá, parente da irmã Lourdes, né? E a gente conversando, nós comentávamos sobre essa questão, que o Espírito Santo está no mundo zelando da igreja. O Espírito Santo ainda atua no mundo como aquele que resiste a Satanás. Todos nós somos templo e morada do Espírito Santo. E sendo templo e morada do Espírito Santo, a casa, essa morada, tem que estar limpa. Ela tem que estar sempre higienizada, organizada. E na nossa vida aqui na terra, nossa casa física mesmo que moramos, nem sempre está organizada e limpa, quanto mais o nosso coração. Tem um hino que nós vamos cantar, as crianças vão cantar na pecuária lá no aniversário da cidade, que se chama Meu Coração Faz Tum-Tum, não é? Que fala do coração sujo, cheio de mentiras, e do coração limpo, que faz as coisas que agradam a Deus. E nós precisamos estar com o nosso coração puro, sem nenhuma mágoa, nenhuma raiz de amargura. E a nossa mente, os nossos pensamentos tem que estar ligados ao trono da graça, de forma tal que os nossos pensamentos tragam salvação para quem nos está ouvindo. A nossa mente tem que estar ligada lá no céu. A Bíblia diz: pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são de baixo da terra, porque as que são de cima são eternas, as que são da terra são temporais e passageiras. E nesse texto que lemos fala sobre mentalidade, pensamento, e de uma transformação radical do ser humano como indivíduo cristão ou não. O cristão, a palavra cristão em Atos capítulo 11, versículo 26, vai dizer que o cristão, ele é um pequeno Cristo, ele é parecido com Cristo, semelhante a Cristo. É a primeira vez que os discípulos foram chamados de cristão. A palavra cristão aparece na Bíblia pela primeira vez em Atos 11, 26. Que eles estavam andando, gesticulando, conversando, tudo que eles faziam parecia com aquele da cruz do meio. Então o que você pensa, logo vai levar ao que você vai fazer. E nós podemos destacar pelo menos de vários pontos que estão literalmente ligados a este versículo, ao significado da verdadeira transformação. É a forma como nós pensamos a respeito das coisas, das pessoas, dos fatos, do que acontece ao nosso redor. Nós estávamos comentando sobre algumas pessoas, alguns irmãos, que quando a gente chega perto, a uma circunferência assim de meio metro, você chega perto da pessoa, você sente a presença de Deus. E existem pessoas que você chega a 5 metros e sente a presença do diabo, porque estão endemoniadas, e hoje nós comentávamos sobre situações muito complexas e perigosíssimas. Eu cheguei a citar o fato que ocorreu lá em Uberlândia, quando o pastor Álvaro estava com a igreja lotadinha, e uma irmãzinha em pé, falando em língua estranha, uma irmã da igreja. Então tudo que se entendia é que ela estava cheia do Espírito Santo, e ela falava a língua estranha, e lá aquela coisa. O pastor Álvaro
pôs a mão sobre o lado que ela estava e falou: o quê? Demônio, sai em nome de Jesus. Não estava falando língua estranha dos céus, estava atrapalhando a ordem do culto, e era língua estranha de demônio, confundindo a cabeça dos irmãos. Deus deu discernimento dos dons espirituais, o dom do discernimento para o pastor, e ela caiu na hora desmaiada. O demônio saiu, repreendeu. Eu estou pedindo a Deus, e está acontecendo por graça e por misericórdia, não porque nós merecemos, o dom do discernimento para os irmãos. Qualquer uma das crianças, dos adolescentes, dos jovens, dos irmãos, das irmãs, poderá por esses dias, os que já têm o dom, será reativado, e os que não têm, pede que Deus dá deliberadamente, de graça, é só pedir, assim como Ele dá sabedoria. E o título desse texto diz sobre como administrar, como cuidar, como zelar dos dons que Deus te deu. A importância de granjear mais dons através do dom que Deus te deu. E Ele está conclamando a igreja a passar por uma metamorfose. Quantos aqui já ouviram falar do casulo da borboleta? Aquele negócio fica pendurado, é feio ali, né? Mas ele vai soltando aquelas capinhas, e a transformação, o sofrimento daquele casulo até se transformar em uma borboleta é algo fenomenal, é sobrenatural. E aqui nesse texto Paulo vai dizer sobre essa metamorfose, que é uma transformação de dentro para fora. E aqui o significado dessa transformação é de transformar um ser em outro ser. Um ser humano, aquela que prostituía, via filmes pornográficos, aquele que batia na esposa, xingava a esposa, aquela que mentia, aquela que trazia problemas, aquele que roubava, aquele que matava, são transformados em outra pessoa. Exemplo, nós temos na história da humanidade hecatombes, desastres naturais, pessoas que sofreram a perda de famílias por causa da maldade de um líder de uma nação. E aqui eu nem posso citar nome, senão, porque vai para o YouTube, e o YouTube vem com tudo e a gente é processado, temos que saber o que falar. Mas um dos maiores líderes que teve, que levou à morte de milhões de judeus, nós olhamos para a pessoa e denotamos nela uma pessoa má, mas ele poderia, pela sua escolha, deixar de matar mais de 6 milhões de judeus e ser transformado em uma nova criatura, um ganhador de almas, assim como Saulo foi transformado em Paulo. Aquele que perseguia um povo por falar do evangelho, por falar do amor de Jesus, passou a ser perseguido pelo mesmo motivo. E o homem, ele está fadado a sofrer, mas ele tem a escolha. O pior inimigo que você tem não é Satanás, e nem o pecado, e nem as paixões do mundo, as drogas, os vícios. Não, o pior inimigo que você tem se chama você mesmo, eu mesmo, o ego. Eu não quero, eu sou assim, e vai ter que me engolir. Esse inimigo aí vai te matar. Esse inimigo nos mata, o próprio eu, o ego, o egocentrismo. E nos últimos dias da igreja na face da terra, o ser humano está cada vez mais se afastando da presença de Deus, até mesmo dentro da igreja. E nós precisamos tomar cuidado. Eu não, porque tenho o cargo eclesiástico de pastor, estou salvo. Não, a capa e a credencial de pastor não salva ninguém.
Mas eu tenho que pensar que quando eu estou orando, jejuando, vigiando, lendo a Bíblia, eu sou um crente como qualquer um de nós em todo o globo terrestre, que tem um dia que dar conta e prestar conta diante do tribunal, e nós vamos prestar contas de tudo o que falamos, pensamos, ouvimos. Se erramos, voltamos atrás, pedimos perdão, alcançamos a misericórdia e o perdão de Deus. Mas a escolha está na nossa boca, nas nossas atitudes. E essa metamorfose, ela dói. É um sofrimento. É uma transformação que exige sofrimento. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, Paulo vai escrever a este jovem Timóteo: aqueles que quiserem seguir a Cristo piamente, retamente, sofrerão perseguições, sofrerão calúnias. As igrejas que estão por aí, nas suas fachadas, dizendo: venha e pare de sofrer, venha que vai dar tudo certo, a sua vida vai mudar para melhor e não haverá mais sofrimento, seu sofrimento acabou, você não vai sofrer mais, chegou o dia da tua vitória. Não tem sofrimento mais. Mentira! Mentira, por quê? Porque a palavra de Deus diz que quem é cristão tem que pegar a sua cruz todos os dias pela manhã. Quem está encostada na beira da sua cama, pega ela todo dia. Negue a sua própria vontade de querer resolver os problemas com a sua própria força. Se entregue ao comando, ao controle da voz do Altíssimo Deus, e deixe Ele ser Deus na tua vida. Só assim aqueles que vêm contra você cairão. Só assim os inimigos da tua alma, que querem te jogar no inferno, serão vencidos. O sofrimento é inevitável para quem quer ser cristão. Mas então, pastor, eu não quero ser cristão, não. Eu quero viver uma vida regalada. Eu gosto muito do piercing. O piercing é maravilhoso, que eu vou mostrar a minha barriguinha e ainda vou pôr um negocinho brilhando para chamar atenção. Lascívia, um pecado que provoca sensualidade, atraindo o outro a desejar a si mesmo. Além de estar pecando em seu próprio corpo, está provocando o pecado no outro que está olhando para si. Pastor, mas ser cristão é muito difícil. O senhor está falando que tem que sofrer a metamorfose. É um sofrimento inevitável. Eu não quero sofrer. Basta. A vontade de se vingar, de resolver os problemas com a sua própria mão, a força do seu próprio braço, pode te levar à derrota, a uma queda repentina, que talvez é irreversível, e você poderá perder a salvação para sempre. Mas como passarmos por essa transformação, essa mudança tão radical em nossa vida, ao ponto de alguém olhar para nós e dizer: esse rapaz é cristão? Vai olhar para o Lucas, lá na escola. Lucas vai começar a estudar, Ana Emanuele, Maria Eduarda, primeira vez que olharem para ele, vão dizer: esse rapaz é crente, esse rapaz é cristão. Por quê? Porque o comportamento está denunciando ele. Ele está vivendo. Você vê que ele não se mistura com pessoas que xingam, mexem com coisas ilícitas. Mas, pastor, é difícil demais. Primeiro ponto, rapidamente aqui, nós precisamos consagrar o nosso corpo. O seu pescoço do seu corpo aí é de Deus. A sua boca é de Deus, tem que ser dele. A sua língua
tem que ser de Deus. As suas mãos tem que ser de Deus. Os seus pés tem que ser de Deus. O que é isso, pastor? Não posso fazer nada. Não, faça apenas e exclusivamente, unicamente a vontade daquele que é dono desse corpo. A Bíblia diz que o nosso corpo, paradoxalmente, está conosco emprestado para a gente viver nele por um tempo. Mas esse corpo aí não é teu, é templo e morada do Espírito Santo. Muitos não querem saber, mas em Romanos capítulo 12, versículo 1, ele vai dizer: rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus. Paulo fala de uma forma tão compungente, tão contundente, com tanto sentimento, e ele quer passar para o povo essa força, essa vontade terrível, de que o povo, ele roga. O que é rogar? Por favor, meu irmão, por favor, me ouça. Eu peço pela compaixão de Deus. O povo tem brincado muito com o amor de Deus. Cai um negocinho que o filho deixou quebrar, quebra um pedacinho não sei do que, pelo amor de Deus, não faz isso não. O amor de Deus não pode ser usado em coisas pequenas. Paulo vai usar aqui a compaixão, dizendo: pela compaixão de Deus eu rogo que vocês apresentem os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que adianta vir com o corpo todo embelezado, roupa bonita, mas dentro do corpo é como um sepulcro caiado, sepulcros, caixões maravilhosos e lindos, mas por dentro está fedendo a podridão da putrefação de um corpo que está se desfazendo, apodrecendo. Deus está olhando e Ele olha para dentro do ser humano, assim como Ele olhou para dentro de Davi e o escolheu para ser rei. A reflexão que nós temos dessa apresentação do nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável, é que nós devemos colocar tudo o que somos. Quem é você? Na feira do pão eu sou o farelo. Alguém diz assim: se você é o farelo na fila do pão, quem é você para você mesmo? Jovens, pense sobre isso. Quem é você para você mesmo? Agora, quem é você para sua mãe, para o seu pai? Quem é você para o pastor? Quem é você para a sociedade em que você convive? Quem é você para Deus? E quem é você para o diabo? Isso é muito forte, irmão. Será que Deus pode dar testemunho de você? Porque eu não estou te vendo quando você está no quarto trancado, mas Deus está. Os olhos dele são como chamas de fogo e sabe até o que você está pensando agora, nesse exato momento. E ele pode dizer quem é você. O que vale em você não é apenas os dons, que os dons não são seus. Os dons que você tem para cantar, adorar, orar e Deus curar, não são seus, mas o caráter é. E se o seu caráter é um caráter mau, Deus pesa na sua balança de precisão e você vai prestar conta. Vivo ou morto, vai prestar conta. E aqui Deus está falando: tudo que você é. Não estou falando que você tem ainda não. Tudo que você é, coloque no altar de Deus. Você deva ser a oferta. Vem com o seu corpo, chega aqui na frente, pega o microfone. Se o coração estiver magoado, abatido, machucado, com rancor, deixa o microfone, vai lá na pessoa que você está magoado, pede perdão, mesmo que você tenha sido ofendido, abrace, perdoe, peça perdão, depois vem, pega o microfone e adore com toda a sua alma. Do mesmo jeito, quem está aí sentado, acha que não está entregando louvor? Porque não é só quem pega microfone que está adorando aqui hoje. Você que está sentadinho aí, que não pegou o microfone, está fazendo o que aqui? Só aprendendo ou está adorando, está entregando o seu corpo em oferta?
apresenteis o seu corpo em oferta, em sacrifício, e está dizendo, como uma adoração espiritual. Como você se veste? Que partes do teu corpo são para o teu marido? Que partes do teu corpo, que partes do seu corpo são para os homens da sociedade? Que partes do seu corpo são para o teu marido? Que partes do seu corpo são para Deus? Colocar o que está dentro do corpo também, que são o espírito e a alma, e não somente a parte física, não somente o corpo está abrigando a alma, o corpo está abrigando o espírito. A tua alma tem valor, irmão, você sabe o valor que tem uma alma, nem todos os recursos do mundo poderiam pagar. Você canta, mas esquece que a sua alma tem valor. Há um hino também da Shirley Carvalhais que diz: silêncio aflito, quanto mais você se cala, maior é o seu grito. A sua alma está gritando por socorro, porque o pecado está tentando abafar a voz da alma, e você aqui no físico, no rosto, está rindo, um cantinho da boca, um sorriso maroto, tranquilo, mas lá dentro existe um choro, um grito, um desespero, um clamor por socorro da alma. Você tem colocado todo o teu espírito, toda a tua alma e todo o teu corpo em oferta para cultuar a Deus? Eu vou fazer essa pergunta de novo. Você tem colocado todo o teu corpo, teu espírito e a tua alma em purificação para adorar a Deus? Eu vou fazer de novo. Reflita, é pedagógico. Às vezes dói, está cortando, mas precisa ser operado. Você tem colocado o teu espírito, a tua alma e o teu corpo em adoração ao Senhor? Você tem que ser uma oferta completa. Deus não quer nada pela metade. Eu vou ver se dá tempo de ler a Bíblia hoje. Se der, beleza. Se não der, Deus me perdoa. Deus não quer resto. Deus não quer restinho de tempo. Se der, ainda quero orar um pouquinho hoje. Eu acho que eu vou jejuar essa semana. Estou precisando. Estou passando por dificuldades. Preciso jejuar mais. Mesmo assim, só fala, não faz. Eu preciso, mas não faz. Eu preciso, mas não faz. Quando aperta a arruela, aí vai e faz. Na verdade, o primeiro tempo, a primazia, tudo que você vai fazer em primeiro lugar, tudo, você tem que colocar Deus em primeiro lugar. Ser grato a Ele por tudo que Ele fez, continuar fazendo por tudo que Ele é, ter um relacionamento íntimo, diário com Ele, tudo isso faz parte do processo de santificação. A santificação significa separação do pecado. Ao invés de você ser separado de Deus por causa do pecado, você vai separar do pecado por causa de Deus. Você vai se aproximar de Deus por estar rejeitando uma vida promíscua, misturada com o mundo. Segundo ponto, para finalizar, nós devemos consagrar a nossa mente. Como estão os teus pensamentos? Vamos focar, vamos abrir as caixas aqui. Os teus pensamentos a respeito da tua família. Teu esposo, você mulher, você homem, tua esposa, seus filhos. Como estão os teus pensamentos a respeito da tua família?
Pronto, isso aqui é uma preocupação, isso aqui é um peso muito grande de responsabilidade. Vamos passar para outro peso. Como estão os teus pensamentos com relação à igreja que você é membro? O que você tem feito para cooperar? O que você tem feito para construir? O que você tem feito para agradar a Deus no âmbito da igreja em que você é membro? Vamos falar agora da vida cotidiana social lá fora. A responsabilidade social. Como estão os teus pensamentos com relação ao teu emprego? Onde você trabalha? Pastor, a minha filha trabalha no motel e o meu filho trabalha no prostíbulo. Então como estão os teus pensamentos a respeito desses serviços dos seus filhos aí? Qual é a mentalidade com relação aos serviços dos seus filhos? O seu emprego. O teu emprego te leva para o pecado ou o teu emprego te leva para Deus? Como está a tua mente? Nós estávamos falando do corpo, agora estamos falando da mente. Como está a tua mente com relação ao pecado de estimação? E aqui estou falando com pessoas que estão presentes, porque eu não posso fofocar a respeito de quem não está. Fulano tinha que estar aqui, não é você e eu, porque Deus está falando comigo também. É nós que tínhamos que estar aqui. A palavra é para nós. Pastor, mas eu não estou em pecado, eu não tenho pecado de estimação. Não, então vamos lá. Aquela série da Netflix que você não aguentou e teve que ver até o fim, porque parece que as unhas das mãos acabaram, precisou de ir para a unha do pé, de tanta ansiedade, porque não terminava logo e queria ver o final daquela série. Pecado de estimação. Não tem problema, ninguém está vendo, é uma coisa que só quadrado mesmo, crente cafona, porque crente tem que ser crente, mas não pode ser bobo. Aí vem com aquela ideia, tudo bem, crente não é bobo, é as pessoas mais inteligentes do mundo, se não as pessoas mais inteligentes. Mas uma coisa é você sofrer o pecado consciente, sabe que está errado, porque com Jesus não tem meio termo, é santificação ou não. Aquele pecadinho de estimação, da pornografia, pelo menos uma vez por mês, depois pede perdão. Alguns pensamentos que passam na tua mente a respeito de alguém que você acha que está pensando algo a teu respeito, você acha, e você cria uma situação em que você mesmo começa a sofrer raiva, ódio, rancor, e não resolve o problema. O problema vai só aumentando, e hoje, aqui nessa noite, eu senti Deus trabalhando nas mentes dos irmãos, através da manifestação da sua glória, desde o início do culto, e eu fiquei muito feliz. Por quê? Porque Deus é tão misericordioso, que Ele está trabalhando na mente de cada irmão aqui. Por quê? Ele quer a unidade da igreja. Se eu feri um irmão, se o irmão me feriu, nós devemos resolver, porque senão aquele pecado ele vai continuar crescendo, nós estaremos alimentando o lobo mau. Tem um lobo bom e tem um lobo mau dentro da gente. Nós precisamos entender que os pecadinhos como fermento, que Jesus falou, cuidado com as mínimas coisas, porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Muito cuidado, a nossa mente não deve estar conformada com o mundo. Quando ele diz, renovem as vossas mentes, renovem, aqui está a metamorfose. Sejam transformados em outra pessoa. Aquele que mentia não vai mentir mais. Como pode isso acontecer?
convidando Jesus para andar com você o dia inteiro. Hoje, quando eu cheguei perto do lugar onde o pastor Zé Carlos ora, eu lembrei literalmente daquele filme Quarto de Guerra. O senhor não deve nem saber como é que é esse filme, né? Quarto de Guerra? Não, porque tem mais intimidade com a nação do que ficar vendo televisão. Apesar que eu não sou contra ver um filme evangélico, mas fui lá na casa dele hoje, evangelista Reinaldo, presbítero Marcos. Vamos orar aqui é meu lugarzinho. Eu cheguei perto, eu senti a presença de Deus ali. Não é porque está aqui que eu estou falando, que isso aqui não é para exaltar Ele, é para exaltar o nome do Senhor. O lugar que você tira para orar, lá na sua casa, está consagrado e separado lá? Tem uma almofadinha lá? Pastor, e o senhor? Como é que está a sua casa? Preocupe com a sua casa, que eu preocupo com a minha. Separe tempo e local na sua casa. Não dê a Deus a sua adoração pela metade. E não deixe para orar quando vier a doença e a morte, e o diagnóstico e o desenganado do médico. O médico dizer, está desenganado, você tem 1 mês de vida. Não corre para orar nessa hora não. É melhor começar hoje, dia 19. É 19 hoje? 18 de abril de 2025. Você vai separar um tempinho. Eu estou muito feliz, irmãos. Eu posso pregar o que eu estou pregando aqui tranquilo, porque Deus tem me dado da sua graça. Eu falei para o evangelista Reinaldo hoje, aqui, que hoje foi um dos dias mais lindos da minha vida. Deus me renovou por dentro. E agora, uma coisa que é muito interessante, quando o vento está contrário, quando as coisas estão tudo agitadas na sua vida, prepare-se e aproveite esse momento, porque é nessa hora que o Espírito Santo vai te fortalecer mais. Pastor, mas eu não estou aguentando, está muito difícil. Você está deixando de aproveitar esse momento. Eu lembro que era 3, 4 da manhã, uma certa hora de uma madrugada, há muito tempo atrás, eu com os olhos fechados e as lágrimas quentes caíam, o quarto todo escuro. Eu morava com a minha mãe, estava sozinho lá no meu quarto. Eu lembro como que alguém chegou e aproximou pertinho do meu rosto. Um rosto, quando chega pertinho, que você sente quando uma pessoa chega. E eu pensei, gente, mas não tem ninguém aqui. Eu só pensando. E eu falando com Deus, ouvindo aqueles hinos inesquecíveis de Nani Azevedo, né? O bom pastor buscou-me já longe. Eu ouvindo aqueles hinos, e Deus ali comigo, pertinho, eu chorava. Aí eu falava, Senhor, não deixe essa noite acabar não. Oh, irmãos, vocês não têm noção. Vocês não sabem o que eu estava passando. Aí eu fui entender o que Paulo falou. Paulo falou assim: pelo que sinto prazer nas angústias, necessidades, tribulações, fraquezas, perseguições, calúnias. É nesse momento que eu sinto a presença de Deus mais de pertinho. Vamos ficar de pé, fique de pé, fique de pé. Como você pensa vai mudar toda a história. Se você está passando por um tipo de tribulação, vendavais na sua vida, seja qual for a área da sua vida, aproveite este momento. Deus está querendo dizer alguma coisa para você. Não deixe passar essa oportunidade. Alguém que está passando por esses momentos difíceis, quer receber oração aqui na frente, venha correndo. Não vou pedir nem para vir andando, venha correndo. Também que esteja sentindo dores, algumas doenças, enfermidades, que você quer se ver livre delas, problemas psicológicos, problemas de ordem emocional, venha. Sim? O evangelista Reinaldo está pedindo oração já. E alguém que quer vir, vem aqui para frente rapidamente, que nós já terminamos o culto. Quero orar por vocês. Venha correndo, irmãos, não demora não.